Vamos, irmãos, continuar o nosso estudo de Isaías 40. Tenho certeza que um punhado de irmãos foram ver a beleza desse universo criado por Deus, não é? Falamos do verso 12 apenas. O Senhor Deus é apresentado por Isaías como Deus de toda a criação. Esse é o verso 12. Ele mostra a magnitude das obras do Deus Criador. E a pergunta lá atrás, quando ele apresenta do verso 9 até o verso 11, ele apresenta: eis aí está o vosso Deus. Então no verso 12, nós vimos: eis aí o Deus de toda a criação. Então esse Deus que é capaz de uma maneira muito especial, fazer e estabelecer toda a dimensão do cosmos. E nós estudamos detalhadamente essa palavra de Isaías a esses judeus desanimados, né? E às vezes nós também ficamos desanimados. E aí nós descobrimos a grandeza do nosso Deus. Esse Deus que consegue estabelecer todo esse cosmos, toda a sua criação, e criou com precisão, balanceadamente, todo o universo. Dimensões astronômicas, como estudamos quarta-feira passada. Então a pergunta não é o tamanho do seu problema, mas a pergunta é o tamanho do seu Deus, né? A questão é esta: qual o tamanho do seu Deus? Porque quando nós dimensionamos o cuidado desse Deus, nós chegamos à conclusão de que Deus não somente é o Criador dos mares, dos corpos celestes, da terra, mas Ele é o governador absoluto, soberano de todas estas coisas, que nós acabamos de cantar agora, não é? A última estrofe do hino, ela é fantástica. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme o teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. E eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Ou seja, Deus, essa manifestação de Jesus, que o texto básico é a tempestade no mar. Então, essa manifestação de Jesus é uma manifestação de domínio, de senhorio sobre a sua criação. Então, esse Deus que criou essa dimensão enorme do nosso planeta, do cosmos num todo, é o Deus que está dizendo a esses judeus desanimados de que ele vai gerar realidades acima das suas próprias expectativas. Então a palavra para nós quarta-feira passada foi essa também. O Deus eterno, criador dos céus e da terra, mantenedor de todas essas realidades cósmicas, é o Deus que cuida de mim, de você. É o Deus que se preocupa com seus cabelos que estão caindo, porque Ele sabe quantos tem, né? Ele sabe quantos dias nós temos, né? Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso final desde o início. Então essa foi a mensagem de quarta-feira passada. E eu me alegrei muito de poder ter estudado esse texto. Agora o verso 13 até o verso 14 apresenta
eis aí o Deus de toda a sabedoria. Então Isaías começa a apresentar esse Deus, primeiro, o Deus de toda a criação, nessa magnitude das obras de Deus como Criador. E agora, ele aponta, eis aí o Deus de toda a sabedoria. Isso aqui também traz aos nossos corações esses dois versículos, 13 e 14, lições preciosas. Vamos ler então, irmãos. Vamos ler juntos? Isaías 40, 13, 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. São perguntas retóricas, né? São perguntas que a resposta é uma só. Isaías, ele vem fazendo isso aqui de uma maneira muito especial. Mas eu quero trabalhar com os irmãos, quem guiou o Espírito do Senhor. Vocês sabiam que esta frase, que essa expressão é favorita de Paulo? Favoritíssima. Paulo gostava dessa expressão. Só que Paulo cita essa expressão seguindo a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Foram 70 irmãos que traduziram a Bíblia em hebraico para o grego. Por isso chama Septuaginta. E esse Antigo Testamento em grego, ele foi usado nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Então, a tradução que Paulo faz leva para o grego, e às vezes, por isso que a gente muitas vezes pegamos um texto do Antigo Testamento e olhamos que ele é igual aliás, que ele está no Novo Testamento e é igual lá, mas tem algumas modificaçõezinhas. É porque muitas vezes a citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, ela vem baseada na Septuaginta. Não no texto hebraico, mas no texto grego do Antigo Testamento. E é o que exatamente acontece com esse texto que Paulo escreve em Romanos 11, 34 e 1 Coríntios 2, 16. Querem ler lá? Romanos 11, 34 e 1 Coríntios 2, 16. Como está no seu? Então não está igualzinho, não. Primeira Coríntios 2,16. Pode ler 2,16. Pois é, então vamos aqui. Então vamos pensar, porque essa aqui é a tradução que de fato expressa o hebraico. Para nós entendermos isso aqui. Não, o Espírito lá do Senhor, então não é o Espírito Santo. Está vendo como é bom isso aí? Lá no verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Então, essa palavra lá no verso 13 é o seguinte: quem guiou a mente do Senhor para construir tudo isso? Essa é a pergunta. Houve alguém que pudesse fiscalizar? Alguém que regulou alguma coisa? Alguém que controlou? Alguém que marcou o limite para ele fazer o que ele fez? Não.
Essa é a pergunta. Então, o que Isaías está trazendo para esses judeus desanimados é exatamente isso assim. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Vocês já notaram que muitas vezes, e eu não quero dizer para os irmãos que com isso a gente não ore. Oração é um meio de graça. É um meio de graça. Eu creio nisso desde pequenininho. Não precisei de ir para o seminário para saber disso. A minha mãe me ensinou isso desde pequenininho, que oração é falar com aquele que pode fazer todas as coisas e que é um meio que todos aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, pode puxar para si e é um recurso disponível. Não aprendi isso no seminário, não. Aprendi com a minha mãe, né? Mas muitas vezes a gente ora tentando informar a Deus sobre determinada situação e dizer para Ele o que fazer. A maioria das vezes a gente faz isso. Como cristãos reformados. Agora, a pergunta de Isaías, que Isaías faz ao povo, é dizer assim, alguém colocou limites ao Senhor, ou fez com que fiscalizou o Senhor, dizendo, você faça isso, não faça assim, faça assado. Ninguém. Isaías está dizendo para o povo o seguinte, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e ninguém vai colocar limites. Porque Ele já fez antes. Ele vai gerar essa realidade. E pode olhar no contexto dos textos, tanto de Romanos quanto de 1 Coríntios, é exatamente essa liberdade, essa realidade de Cristo trabalhar as nossas mentes, principalmente lá no 2 Coríntios, ou em 1 Coríntios. Romanos trabalha também essa realidade. Quem foi que instruiu a mente de Cristo? Cristo, Ele, o Senhor Deus, do Senhor, né? Não é de Cristo, do Senhor. Então o Senhor Deus não pediu ninguém, Ele foi quem bolou todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Vamos ver o versículo, a continuação do verso 3. Olha aqui. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que ensinou o Senhor alguma coisa? Quem foi que diz para o Senhor o que fazer? O Senhor, porventura, pediu conselho de alguém? Não, não pediu. A sabedoria de Deus, irmãos, é uma inteligência absoluta, absoluta. E a sabedoria de Deus é saber o que fazer com a sua sabedoria. O conhecimento que Deus tem e a sua sabedoria é que Ele sabe o que fazer com isso. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento, mas não sabem o que fazer com ela. E quando morre todo o conhecimento. Todo o conhecimento. O Senhor Deus tem um conhecimento permanente. E a sua sabedoria não é só para fazer com que a terra venha à existência, seja formada segundo o seu poder, mas a sabedoria de Deus está em aplicar à sua criação toda a realidade que proclame a sua identidade. O que o salmista diz no Salmo 19? Um dia cursa outro dia. Ou seja, todos os dias, os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a sua própria... E Paulo diz isso lá em Romanos. Que o que de Deus se pode saber, está aí, para todo mundo ver.
Porque Deus, ele fez e estabeleceu, e ele se identifica com isso. A sua sabedoria é a sabedoria de poder praticar, trazer realidades para que outras pessoas, como eu e vocês, fomos criados para entendermos isso. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um dos homens que conseguiu alcançar essa realidade. E aí vem a pergunta no 34. Vem a pergunta. Então o apóstolo Paulo, ele conseguiu fazer a mesma coisa que Isaías fez. Por quê? Porque Paulo era doutor em Isaías. Paulo, o livro de Isaías, é um livro extremamente lido pelos judeus, irmãos. Quando Jesus chegou na sinagoga, qual foi o primeiro livro que Jesus pregou sermão? A primeira mensagem de Jesus na sinagoga foi onde? Isaías. Né? Então, Isaías era um rolo que já estava à disposição ali. O liturgo deu para Jesus ler Isaías. Então, Isaías é um livro, e é por isso que Paulo mostra essa dimensão e passa esta realidade para a vida das pessoas. Olha o 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Ou seja, Deus não precisa desta realidade. Ele já compreende. Ou seja, tudo quanto Deus fez, ele já sabe, ele tem a compreensão absoluta de todas as coisas. E aí, irmãos, a gente dá uma paradinha assim, e eu? O que está aí, segundo o cientista, tem bilhões de anos. De fato, a gente não sabe mesmo, não tem como determinar qual foi o tempo. Nós temos um tempo contando aí. Mas nós não sabemos nada de lá atrás. Nós temos a marcação da criação da terra. Mas e o restante? E o ambiente que Deus criou para que ele pudesse criar a terra? Nós não sabemos. Não sabemos mesmo. O cientista diz que tem bilhões de anos. Eu vou chegar. Isto. Então, irmãos, o que acontece? A pergunta, você pode ir para lá, mas a pergunta é assim, até que a gente possa alcançar. Então, bilhões de anos. E eu e vocês que duramos, no máximo, morreu hoje o homem mais velho do mundo. 116 anos. Aí vai ficar para trás. Não sei por quem, para quem, mas futuramente vão viver mais do que isso. Eu não estou dizendo, não. Vamos parar com isso. Então veja, e nós? Se Deus, irmãos, teve o conhecimento e tem o conhecimento absoluto dessas coisas, e eu e vocês que não conseguimos, se chegarmos ao 100, chegamos caducos. Em raríssimas exceções, como esse que acabou de morrer. Em raríssimas, a gente vai definhando. Os nossos neurônios vão morrendo. As conexões já não funcionam mais. Não funcionam. Nós cansamos à toa. Pois então, minha irmã. Então pense vocês, se Deus cuidou, tem um conhecimento, uma sabedoria, uma compreensão, é essa palavra que eu quero, uma compreensão de tudo isso, irmãos, nós somos
Nada. Mas ele sabe o que ele diz? Ele diz que cuida de nós. Irmãos, o que é casar? O que é mudar? O que é fazer um curso? O que é comprar uma casinha que vai ficar por aqui? O que é... Isso é nada, irmãos. Deus tem a compreensão de tudo isso. Aí nós cantamos, Senhor, dirige o meu destino. E aí, quando é na hora de dirigir mesmo, a gente fica maluco. Aí você tranca o carro com 4 chaves, você fecha não sei o quê, você segura o carro, o menino, a casa, tudo. Não é assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos, irmãos. Ah, pastor, hoje é outro tempo, esse negócio não funciona hoje não. Funcionava na época de Paulo e dos judeus desanimados. Irmãos, para levantar a expectativa e a esperança desses judeus, Isaías coloca o seguinte: o Deus que cuida de vocês é o Deus que fez tudo isso. Ele tem compreensão, ele compreende, não há limite para a sua compreensão. Ninguém deu a ele conselho, ninguém disse-lhe o que deveria fazer. Ele compreendia tudo e compreende tudo. Então esse Deus, irmãos, é um Deus que compreende todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa aqui. Quem o instruiu na vereda do juízo? Isso aqui é retidão, irmãos. Juízo aqui é retidão. Deus é reto. Deus é justo. Por isso, irmãos, que as pessoas precisam entender a salvação em Cristo Jesus. Não há outro nome debaixo da terra que os homens, que importa que os homens sejam salvos. E Deus é justo. Em Cristo, Ele imputou todo o pecado da humanidade. E na hora do julgamento, Cristo vai ser o passaporte. Quem não tem, não tem, irmãos. Deus é justo. E ninguém vai dizer para ele, não é juiz fulano, não é presidente tal, ninguém vai dizer para ele o que é justiça. E como Deus faz as coisas justas, irmãos. Como que a criação de Deus é justa. Como que a criação de Deus é fantástica. Por exemplo, os animais que mais servem para comida são os que mais reproduzem. Que coisa fantástica. Os que têm dificuldade de reprodução não servem para ser comidos. Pode até que alguém os coma, mas não é para alimentação. Para alimentação são aqueles que têm mais rapidez, mais facilidade. Não é só para o homem. É cumprindo a cadeia de alimentar. O sistema para funcionar. Olha o coelho, quanto que o coelho produz? Rápido. Ou o rato. Gente, como o rato produz. Olha como tem animais que se alimentam do rato. Entendeu, irmãos? Então, são coisas assim que Deus faz com sabedoria e com justiça. Com justiça. Não só pensando na justiça da salvação. O que mais ele diz? E lhe ensinou sabedoria. E lhe mostrou o caminho do entendimento. Irmãos, isso aqui, como eu já disse, são perguntas retóricas, que a resposta exige exatamente que é Deus o único que detém tudo isto soberanamente. E onipresente, e onipotente. Não é? Mas tem o poder de criar.
Então ele precisa ser onipotente, não é? O zelo precisa do poder da supervisão. Vocês já pararam para pensar que Deus supervisiona tudo ao mesmo tempo e pessoalmente? Nada escapa ao seu olhar. Ele olha os filhos dos homens. Gente, é porque nós falamos de uma teologia e nós não praticamos essa teologia. Às vezes nós fazemos alguma coisa achando que vai passar impune, que ele não está vendo, que ele não está sondando, que alguma coisa que lhe passa despercebido. Não passa despercebido. Deus vê tudo, sabe tudo, compreende tudo. Por isso que a oração é um recurso fantástico. Aquela assim, Deus amado, o Senhor sabe que eu não tenho culpa nenhuma nisto. Ser o meu juiz, em nome de Jesus. Ou então, Deus amado, o Senhor sabe que a culpa toda é minha. Me perdoe, me ajude nisto. Ó, isso é compreensão que Deus tem das coisas, dos fatos, de tudo Deus compreende absolutamente, não é? 15. Então lá em cima, um Deus que é um Deus que cria, que sustenta, um Deus que mostra as suas obras com maravilha, não é? Agora aqui, o Deus incomparável. Eis aí o seu Deus incomparável. A grandeza de Deus supera todas as coisas. Verso 15. Olha que coisa para os americanos, para um punhado de gente ler esse negócio. Olha aí. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó de areia na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha, irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa de pensar. Um Deus que é o Criador, um Deus que detém a sabedoria absoluta. Agora, um Deus que é o Senhor absoluto da história. Absoluto. Senhor? Menor do que um grão de areia. É pó mesmo. Pó mesmo. Pó mesmo. Então Deus, quando Isaías coloca isso, irmãos, Deus, aliás, Isaías está dizendo para o povo o seguinte: o que é a Babilônia? Porque esse povo olhava para a Babilônia, e a Babilônia era o maior poder bélico da época, era o maior império da época. Ele havia subjugado a Síria, subjugado o Egito, subjugado a Assíria. Ele era a bola da vez em poder. E aí, quando Isaías traz essa visão dizendo assim, para o Senhor, as nações é como aquela gotinha d'água num balde, ou como uma poeirinha, como qualquer outra coisa, ele está dizendo que Deus é o governo absoluto das nações todas. Isso é uma palavra missionária que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmãos, como que isso é fantástico? Não é para as nações, é para evangelizarmos as nações. Só que a gente perde até o bairro, até a própria cidade. Não se evangeliza hoje mais, irmãos. O vizinho do lado. Então, se eu não tenho no meu condomínio uma reunião de oração, se eu não evangelizo o meu condomínio, como é que eu vou orar pela minha cidade? Como é que eu vou orar pelo meu bairro? Como é que eu vou pedir a Deus as nações?
Deus é governo absoluto de todas as nações, irmãos. De todas as nações. Eu hoje assisti um vídeo e tentei tirá-lo mas eu não consigo fazer isso. Computador para mim é uma máquina de escrever inteligente. Só isso. Eu deixei de escrever, eu não faço mais nada nela. Né? Olho o meu e-mail e não tenho que ficar lá na frente. Não consigo. Não consigo mesmo. Né? Mas tá bom que ela é uma máquina de escrever inteligente, ela me ajuda muito. Né? Mas hoje eu assisti um filme, um vídeo. Vocês lembram que um livro que chamou Pilotos da Selva? Em que os missionários fizeram contato com as tribos não alcançadas do Peru e do Equador. Do Equador. Não alcançados. E eles eram canibais. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, eles foram comidos. É um nome estranho. 7 missionários. Eles eram pilotos. E aí as esposas ficaram. E o testemunho, irmãos, tem 45 anos isso. O testemunho, elas dão testemunho agora, velhinhas. 2 já morreram. Falando sobre aquele dia ainda choram. Elas foram, tornaram-se missionárias. O cara que matou um deles tornou-se pastor da tribo. Tá num livro, irmão, chama-se... Não, hoje não chama, eles mudaram o nome. Passou 2 vezes o novo nome do livro, não é mais Pilotos da Selva. A Elda tem ainda Pilotos da Selva, eu acho que ela ainda tem esse livro. É um dos livros mais bonitos, pequenininhos assim, pequenininho, fininho. É mais bonito na área missionária. Então, irmãos, quantas vezes Deus quer dar de fato seu vizinho, seu condomínio, sua cidade, seu país, seu estado, sua nação. E a gente, não dá. Brasil não dá. Ele é dono desse negócio. Dono desse negócio, irmãos. Sem fanatismo, sem querer usurpar. Ele tem que dar. Isso é automático, ele dá. Pede-me e te darei as nações. Porque ele está dizendo assim, ele está falando todas as nações. Claro que aqui Isaías está enfatizando a Babilônia. Porque aqueles a quem Isaías está transmitindo essa mensagem, precisam entender que o governo da Babilônia não é aquele que está sentado no trono da Babilônia. Mas o governo da Babilônia é o Deus deles. Dessa quantidade de gente que foi escolhida por esse Deus, mas estão desanimados. Então o Senhor Deus é o Deus soberano, não só da criação, mas Ele é o Senhor soberano da história, irmãos. É isso que Ele está querendo dizer. Está querendo dizer, eis o teu Deus, que é o Senhor absoluto da história. Eu gosto dessa historinha, porque ela representa, ela vem numa das nossas revistas de escola dominical, do menino que queria um emprego, lembra disso? Que eu contei para os irmãos já há algum tempo atrás. Que ele acorda atrasado, aí ele ouve que a firma está fazendo entrevista e tal, ele chega no último lugar e ora, Senhor, eu preciso desse negócio, só fiquei sabendo agora tal, e manda um bilhetinho. Vai lá na frente, escreve assim falou assim, só pode entregar esse bilhetinho para a pessoa que está examinando? Aí ela pega o bilhetinho, leva lá e falou assim, olha, não contrate ninguém antes de falar comigo. Eu sou o último da fila. Né? Claro que isso hoje é pegada, né? Isso é o que querem. Né? Então, são coisas. Você precisa de acreditar que é uma realidade de Deus e que esse Deus é um Deus que tem as nações, que é um governo absoluto, que é o Senhor da história, irmãos. E quando eu olho isso,
Mas você fala, então, ele é a história do Billy Graham, história do Moody, história de... Não, é da sua e da minha história. Por pior, por mais simples, por mais, né, corriqueira. Porque a gente olha para nós mesmos e fala, puxa, a minha vida é um negócio. É verdade. Porque hoje as coisas são tão grandes, tão gigantes, que você acaba dizendo, puxa, eu sou um grãozinho. Mas grãozinho mesmo é todas as nações na presença desse Deus que nós servimos. Eu posso chamá-lo, em Cristo Jesus, de Pai. Ah, como isso muda. Senhor, o Senhor é o meu Pai. Sempre esses irmãos estão desempregados aí, diga, Senhor, me leva onde o Senhor está um emprego para mim? Senhor, eu quero casar onde está a mulher da minha vida. Senhor, eu quero casar onde está o homem da minha vida. Põe ele no meu caminho. Eu sei que ele está por aí, ainda não me encontrou. Que ele me encontre, que olhe para mim, o coraçãozinho dele vibre. Não é assim? Ou vocês não acreditam nesse Deus para isso? Agora, vá para casa e exercita isso. Né? Então, mas é porque Deus não tem dia dos namorados. Hoje o menino perguntou, o senhor vai dar um presente para sua namorada? Eu falei, dia dos namorados entre eu e a Simone é todo dia. Todo dia eu digo para ela que a amo. Todo dia eu falo para ela, pode envelhecer, querida, tranquilo. Eu amei você, lindona, e vou amar a lindona depois de você envelhecer. Tem problema. Nós mulheres não tem medo de envelhecer, com medo do marido trocá-la por uma de 25? Ah, tem muita mulher que tem medo, sim. Como que tem? Ela nem vive a idade dela certinha, porque quer viver mais jovem. Eu digo para mim, pode envelhecer, querida, tranquila. Pode ficar tranquila, pode branquear esse cabelo aí. Não. Passa uma tintinha, né? Fica bom. Né? Então, irmãos, eu quero ler com os irmãos alguns versículos para a gente entender como o Senhor tem eternos propósitos com relação às nações. O que eu entendo aqui quando Isaías coloca isso aqui? Eu entendo o seguinte, que as obras do Senhor são os palcos onde Deus vai realizar os seus eternos propósitos através das nações. Houve um tempo em que os Estados Unidos e a Europa eram exatamente os grandes missionários. Hoje, eu entendo que Deus está usando outra nação para ser missionários, que somos nós. Infelizmente, nós somos relapsos, descomprometidos, e não está acontecendo o que deveria acontecer com a bola da vez o Brasil. Somos igrejas individualistas, que tem um indivíduo por trás dela, não pensam no reino, só pensam na sua marca, e vende esse mercado de franquias, são franquias, não é? Não pensam numa realidade muito maior, e por isso nós não estamos alcançando. O americano alcançou, o europeu alcançou, por quê? Porque eles são pessoas que têm essa visão. Estão perdeu a bola da vez, não são eles mais, hoje eles são campos missionários. Estão vindo aqui para levar pastores para lá, porque eles estão perdendo essa perspectiva. Mas eu entendo que Deus sempre usou nações, usou inclusive a nação judaica. Usou o Império Grego para fazer, o Império Romano para fazer isso. Quando foi para Jesus vir, o que o Império Romano fez? Pôs estradas, esparramou o koiné, que é o grego koiné,
no qual Jesus pregou, Paulo pregou, os apóstolos pregaram, saíram de Jerusalém, falaram em grego koiné, lá no mais longínquo, e todo mundo entendia. Sabe quem foi o culpado, o abençoador disso? O Império Romano. O Império Romano. Então, a realidade, Deus usa essas realidades para trazer os seus eternos propósitos. Então, para mim, o palco é a criação e a história humana é exatamente o que Deus vai realizar. E eu quero ler alguns textos para a gente terminar, já está na hora. Isaías 42, vou em Isaías, não vou sair de Isaías. Isaías 42, 5, verso 5. Só dá um pulinho aí, ó. 42, verso 5. Assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos quais andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, a luz e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Olha aqui. Hein? Não, hein? Não, tá transmitindo a mensagem do Evangelho. Os gentios foi Paulo que foi o instrumento disso. Não é? Mas o que ele está fazendo? Ele estendeu os céus, criou os céus, colocou um povo, é Deus desse povo, esse povo é seu povo, para fazer alguma coisa. Em todas as nações. Olha o que Jesus disse lá quando ele fala, lá em João, quando ele fala do seu povo. Eu ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse abrisco, elas me ouvirão, elas virão e elas serão o meu rebanho. E a mim compete conduzi-las. Então veja, ele vai pastorear. Então veja, o que Deus está dizendo, irmãos, é que ele tem eterno propósito para toda a história humana e cada tempo Deus vai usar um povo. Os judeus são sectários. Sectários. Você não vê judeu evangelista, missionário judeu. Você não vê. Porque o missionário judeu foi na época, no primeiro século. O primeiro século foi a vez dos judeus. Agora eles recebem. Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e todos esses países que foram na época. Então Deus, ele quer transmitir e quer que eu e você seja o transmissor. Outro texto. Isaías 49. A mesma visão, é claro que é uma visão cristocêntrica, né, irmãos? Não esqueçam disso, que é uma visão cristocêntrica. Lá, o servo do Senhor, aqui o servo do Senhor também, a luz dos gentios. Olha lá, 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre. Olha os propósitos, irmãos. Lá ele estendeu a terra, firmou, estabeleceu, pegou um povo, agora aqui. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Se diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó
e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Olha, tudo verbo no futuro. Então, o que Isaías está dizendo? Esse Deus que está prometendo tirar vocês, conduzir vocês para a libertação, é o Deus que conduz tudo com propósito eterno. Irmãos, vou terminar. O que nós estamos fazendo como agentes de Deus, aqui e agora, desse Deus grandioso que Isaías está dizendo, que nos libertou? Eu não fui liberto de uma escravidão babilônica. Eu fui liberto de uma escravidão do inferno, da escravidão de mim mesmo, de uma escravidão do mundo. Então, eu e vocês fomos libertos por esse Deus. Pense, se não fosse a ação poderosa desse Deus, aonde nós estaríamos? E aí, irmão Miguel? Se não fosse o poder desse Deus, nas mãos de quem nós estaríamos? Então, pense, Ele nos libertou para transmitirmos isso para os outros. Esse Deus não diminuiu, irmãos. Quem diminuiu fomos nós. A ideia, a perspectiva que nós temos dele vai trazendo-nos sempre, mas sempre diminuindo-nos e dando-nos uma visão pequena de nós mesmos, porque nós temos um Deus pigmeu. Não é isso? Não. É porque nós somos pigmeus e medimos Deus para o nosso tamanho. É isso. Por que nós estamos, irmãos? Alguém diz que... que foi a discussão hoje? A discussão hoje foi sobre os motoristas. Matou mais uma menina aí, não foi? Que fez pós-graduação, 32 anos, um bêbado pegou ela e matou. Então, numa cidadezinha pequenininha, né? Aí levanta de novo a questão de ter uma ficha suja dos bêbados, né? Dos motoristas bêbados. Aí a discussão é a seguinte: como é que vai expor essas pessoas, tal, aquela discussão de sempre aqui, né? Aí disseram que precisava fazer, que defendia não fazer isso, então deveria fazer lista suja, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, né? Então, a questão é, irmãos, nós muitas vezes trazemos Deus para o nosso tamanho. Então agora tem igreja de tudo, irmãos. Por exemplo, tem uma igreja aí que é antiga. Qualquer reunião dela de festa tem cerveja à vontade. Bebem de babá. Bebem de babá. Então todos que bebem gostam dessa igreja. Agora, tem a outra igreja também, né? Dessa nova modelo aí. Então já tem pessoas que já estão ordenadas pastores e abriram igrejas. Então o que estão fazendo? Do meu tamanho e do meu pecado, eu transformo Deus. Um assessor de sua igreja. Pronto. Inclinação.
Ganha para isso. Para qualquer empresa. Mas tem mesmo. Hein? Nós temos também uma denominação no Brasil que só estabelece igreja depois de um exame, de uma análise de campo. Para saber para onde a igreja vai, se tem potencial econômico, potencial de membresia, tudo isso. Não é mais. Então nós estamos fazendo a loucura, nós estamos plantando igreja em bairros extremamente pobres. Mas igreja não é empresa. Igreja é agência de Deus que leva a salvação aonde tem pessoas. Não importa qual nível de vida elas estão, qual status qual carro que ela dirige. Não importa. Não é? Então, nós levamos Deus para onde a gente está. Agora imagina, está abençoado, tem um monte de gente. Tá, um monte de gente o quê, irmãos? Gambá cheira gambá. Você não vai achar um porco-espinho junto com o gambá. O gambá fede. E o porco-espinho espinha. Eles só vão ficar juntos da manada. E aí nós reduzimos Deus do tamanho que nós somos. Por isso que a gente não consegue, muitas vezes, construir uma realidade desse Deus maravilhoso, grande, soberano, que domina. Porque as pessoas não querem mais isso. Eles não querem Deus como Deus é. Eles querem fazer Deus do tamanho deles. Não é? Mas Deus é, independentemente deles querer ou não, o que Ele é. E não precisa de defendê-lo. O que eu gosto de Isaías é que ele não defende Deus, ele simplesmente o apresenta como realmente